Ora, bom dia meus amigos, mais uma vez. Pois o telemóvel carregou, eu tenho dois, mas isto, com o meu telefone com isto coberto não consigo ver a bateria até ela está mesmo no fim. É a vida, o que é que se há de fazer? Pois, eu estava-vos a falar da Jornada Maldias do Pedro Santos, mas acabou, não tenho mais nada a dizer. Acho que hoje em dia a política está demasiado agressiva, prefiro falar da política internacional. Donald Trump a receber o avião do Qatar, que supostamente vai ficar para ele depois de servir como Air Force One Replacement. Quer dizer, é um bocado caricata a coisa, mas enfim, é o que é. A questão do Trump andar pela Arábia Saudita com grandes beijinhos e abraços e o Qatar fazer este namoro com ele. Obviamente são os árabes a querer apartar com Israel, obviamente, não é? Porque os árabes detestam Israel, não é? O Qatar, obviamente, é muito complicado nesse campo, para dizer o mínimo, e então o Trump está ali a ser namorado e seduzido com aviões espetaculares pelo Qatar e pela própria Arábia Saudita, o príncipe da Arábia Saudita, que tem ocidentalizado muito o país. O engenheiro Zé Luís está lá, como os senhores sabem, e tem ocidentalizado muito o país, está lá o Ronaldo e tal, quer dizer, o Jorge Jesus parece que foi despedido, né? Também estava lá, não era? Pois, quer dizer, os árabes hoje em dia são pessoas interessantes. Então não são. Por isso é que eu tenho tanta azia com os senhores com essa refração à questão islâmica. A cultura islâmica tem muito a ensinar-nos. Obviamente que os senhores estão-se a focar nos pobres dos pobres, no Luban Proletariat que chega ao Ocidente. Os senhores não conhecem os árabes ricos, nem conhecem a classe média alta, nem conhecem o pessoal instruído. Os senhores conhecem os pobrezinhos. Os pobrezinhos que não têm para onde ir e vão para os países mais pobres porque não têm qualificações, não têm idiomas, não têm hábitos civilizacionais. Agora, os árabes é fartado de rir, são uns bacanos. São mesmo pessoas interessantes. Mesmo os radicais, mesmo o pessoal da Arábia Saudita que é um bocado mais gancho, são uns bacanos, têm aquelas convicções deles e tal. O Corão é tudo para eles, como é evidente. Mas desde quando é que a Bíblia é superior ao Corão? Por ser mais antiga? É um texto sagrado, é um texto religioso, quer dizer, a Cabala é mais antiga, a Torá é mais antiga. Por essa ideia, se é pela antiguidade, se é pela senioridade dos textos sagrados, então o judaísmo é que é realmente a verdade absoluta, não é? Porque a questão de fazer da Europa uma Europa cristã é medieval, é as cruzadas, não é? Os templários foram completamente aniquilados pelo rei de França da altura e pelo Papa da altura, a famosa Sexta-feira 13, vem daí, e eram os maiores defensores da Europa cristã, católica, os templários. Supostamente são os detentores do segredo maior da Igreja Católica, que é a descendência viva de Jesus Cristo, supostamente, segundo o Dan Brown. Enfim, por isso eu tenho algumas dificuldades em acompanhar essas maluquices do cristianismo ser superior aos outros. O Miguel Milhão disse-me isso na entrevista que me fez, que o cristianismo é superior às outras religiões. Bom, do ponto de vista da fé, não sei, eu não sou crente. Do ponto de vista teológico, não tenho entendimento, nem filosófico. Do ponto de vista teológico e filosófico, todas as religiões, a sério, as monoteístas, com mais de 500 anos, como costumava dizer um teólogo, meu amigo, não são cultos religiosos, são religiões. Cultos religiosos são muito recentes, são dinâmicas epifenómeno teológico e metateológico, a Igreja da Cientologia, os Mormons, esse pessoal todo, não é? Enfim, os Mormons um bocadinho mais consistentes, mas a Cientologia é o exemplo clarinho de um culto religioso. Não está muito diferente do David Koresh e os Davidic que está em Waco, no Texas. Por isso, tenho algumas dificuldades em acompanhar essa história da Europa cristã. Os islâmicos, os seus vêm à Inglaterra, vão à França, tem lá os pobrezinhos todos.
Pois, assim também eu, não é? Assim é fácil discriminar. Extraditar quem está ilegal, sim, sim. Fechar as fronteiras para selecionar só quem precisamos, sim, sim. Fechar não, regular as fronteiras. Mas o espaço Schengen, dentro da União Europeia, pois, a livre circulação de bens e mercadorias. É o único, a União Europeia é o único, é isso que me faz alguma confusão na extrema-direita e também na extrema-esquerda, às vezes, parece papel químico, bolas é com cada uma. Por isso é que a Joana Amaral diz vai da extrema-esquerda para a extrema-direita. Os termos tocam-se, não é? O que é que, como eu disse no vídeo anterior, o que é que os senhores têm como exemplo? É Singapura, ok? Mas Singapura é um dos 4 tigres asiáticos, ok? Teve um desenvolvimento extraordinário devido a um líder de grande visão chamado Lee Kuan Yew. Certo, está lá o outro senhor que substituiu o filho dele. Antes do filho teve outro senhor, mas aquilo é uma monarquia, quase. E eu gosto muito de Singapura. Não é uma democracia liberal, é uma democracia autoritária, não é uma democracia plena, como é evidente como a nossa. A nossa não era até há pouco tempo, mas agora já é. Superou os Estados Unidos no índice das democracias, superou Israel. Eu próprio fico surpreendido como é que Israel é considerado uma democracia ao mesmo patamar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, pois, Guantánamo é realmente a grande questão deles e a CIA o que faz fora do país. Dentro do país são democratas, sem dúvida, mas Israel, Jesus, Nossa Senhora de Fátima, Israel é mais grande que os Estados Unidos, a Mossad, Nossa Senhora de Fátima, o serviço clandestino da CIA são uns anjinhos comparativamente com o Mossad. O Mossad é a mais operacional de todas e mais eficiente, sem dúvida, mas Jesus, na Maria do Céu, o que é aquilo em termos de democracia? Zero. Mas eles estão em guerra com o resto dos países árabes, quer dizer, estão ali naquele enclave rodeados de serpentes venenosas, na perspectiva deles. Se eu gosto mais dos árabes ou dos israelitas, gosto dos dois. O Júlio era judeu, o Freud nasceu judeu, o Wittgenstein era judeu, o Einstein era judeu. A maior parte das minhas referências intelectuais são homens do judaísmo, que é um povo realmente muito interessante. Os árabes também me interessam porque são bons vivães, são uns artistas de todo tamanho, são misóginos, são misóginos, são um bocado misóginos. É a maneira deles estar na vida. A religião deles é muito, o Corão, complicada. Não acho, porque só as churas negras é que são complicadas. O José Rodrigues dos Santos esteve errado ao interpretar o Corão como uma religião da guerra. Como a Bíblia também é uma religião da guerra, o Velho Testamento é completamente bélico. O Velho Testamento e o Corão são contrapontos. O Novo Testamento, cristianismo, claro. O Velho Testamento, judaísmo, como sabem. O Novo Testamento. Pois o cristianismo é que é mais moderado. Agora, nos dias de hoje, devido a quem? Aos papas. Os papas são os únicos que podem alterar a doutrina. Não alteram a Bíblia, mas alteram a doutrina. Não é? Eu estou mesmo a pensar num registro de Concílio de Niceia, que foi quem, de certa forma, inaugurou toda esta dinâmica do ponto de vista teológico. O Concílio de Niceia é anterior a Santo Agostinho, quer dizer. O contemporâneo. O Concílio de Niceia, Santo Agostinho é século V antes de Cristo e século V depois de Cristo, peço desculpa, e o Concílio de Niceia é naquela altura. Posso dizer a data específica, século III, século IV, ano 320 e qualquer coisa, se não me falhar a memória, deixa ver aqui. Mas isto para vos dizer, o Concílio de Niceia, sim, é o fundador do cristianismo verdadeiramente. Foi quando a imortalidade de Jesus Cristo, por exemplo, foi finalmente aceite, porque a imortalidade de Jesus Cristo, o ser filho unigênito do divino, era questionável. A ressurreição de Cristo era questionável. Entre eles, entre os teólogos, entre os homens da igreja, vejam bem, cá fora. O Concílio de Niceia foi quem, de certa forma, conseguiu organizar isso tudo
num só corpus teórico, teológico, filosófico único. O primeiro Concílio de Niceia, que foi exatamente o ano 325. Exatamente. Durou de maio de 325 a agosto de 325. Quer dizer, 3 séculos depois de Cristo. Quer dizer, os senhores querem pensar como no tempo do Concílio de Niceia, não é? Quer dizer, não estou a perceber. Os senhores querem pensar que o Corão é igual nos dias de hoje como era no século VI depois de Cristo. No século VI depois de Cristo, Maomé efetivamente formulou o Corão. Sim, século VI depois de Cristo. Século VI depois de século VI depois de Cristo, exatamente. Ou seja, não sei onde é que os senhores querem chegar com essa conversa do século do enorme discurso anacrónico em relação a estas dinâmicas. Ou seja, o Concílio de Niceia é anterior a Santo Agostinho, porque Santo Agostinho é século V, nasceu em 354, o que é ver? Nasceu no ano 354 e morreu no ano 430. E o primeiro Concílio de Niceia ocorreu no ano 325. São contemporâneos, como eu vos disse, mas Santo Agostinho, de certa forma, é quase contemporâneo, vivo, do Concílio de Niceia, porque nasceu em 354 e o Concílio de Niceia foi em 325. Quer dizer, por exemplo, não, são 29 anos de diferença. E Santo Agostinho foi quem aplicou verdadeiramente as teses do Concílio de Niceia à prática, com a cidade de Deus e com as confissões. Ou seja, tenho algumas dificuldades em compreender que os senhores sejam mais dogmáticos que o Santo Agostinho. Que, enfim, quer dizer, o Islão, pronto, o engenheiro Lindo disse-me isso, que devia haver na lei constitucional uma previsão para limitar a imigração islâmica. Bem, o artigo 13 da Constituição proíbe isso completamente, e é um erro clamoroso, porque não é a União Europeia. A União Europeia e a Europa e a própria cristandade é eclética, ou seja, que há problemas com a imigração muçulmana, a pobre, o pessoal do Dubai, com os Bugattis do Mónaco já não há problema nenhum, não é? Que se voltamos sempre ao mesmo, que os senhores estão sempre com a conversa que a Europa é superior aos outros. Há um avanço civilizacional maior da parte da Europa, isso há. Do ponto de vista dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, que depois agora estão superpoderes no pessoal do costume, não é? E essa é que é a questão, quer dizer, se os senhores me dizem qual é a solução, a solução é ter algum bom senso, porque o Maomé nasceu a 8 de junho, estou a ver aqui na inteligência artificial, 8 de junho do ano 632 depois de Cristo, século VI depois de Cristo, como eu vos disse. É uma religião mais recente que o cristianismo e que o judaísmo, mas é século VI depois de Cristo. Ou seja, é um bocadinho depois do Concílio de Niceia e um bocadinho depois do Santo Agostinho. Ano 632. O Maomé nasce no ano 632. E nesse sentido, morre no ano 632, morre. E nascido mais ou menos em 570. Morre no ano 632 e morre no ano 632 e nasce mais ou menos no ano 570. Enquanto que Santo Agostinho, ou seja, nasce no ano 570. Enquanto que Santo Agostinho
morre, ora bem, o Santo Agostinho morre, está lento, no ano 430. Maomé nasce no ano 570, ou seja, o Maomé nasce 150 anos depois de Santo Agostinho falecer. 150 anos. E Santo Agostinho foi o primeiro grande doutor da Igreja. Foi o que formalizou o Concílio de Niceia, as dinâmicas do Concílio de Niceia. Foi como o Paulo VI. Foi o que formalizou o Concílio Vaticano II. Paulo VI e depois João Paulo II foram os grandes doutrinadores da Igreja Católica na modernidade, pós-modernidade, melhor dizendo, século XX e agora século XXI, porque foram posteriores ao Concílio Vaticano II. Bento XVI também ajudou, mas Paulo VI fundamentalmente, que concluiu o Concílio Vaticano II iniciado por João XXIII, porque João XXIII só foi Papa durante 5 anos. Paulo VI, uma das maiores cabeças do papado, foi o tal que articulou a religião e a ciência, com o tal observatório que está lá no Vaticano, que eu fui até lá acima com a minha mãe, eu subi 400 casas, Nossa Senhora. E por isso, como as pessoas estão a ver isto aqui, são 100 anos de diferença, grosso modo. Muito pouco tempo passou do Concílio de Niceia para Santo Agostinho, de Santo Agostinho para Maomé. Ok? Voltemos às questões da cronologia. As pessoas estão a ser anacrónicos a pensar, como pensávamos no tempo do Concílio de Niceia, estão a ser mais retrógrados com o Santo Agostinho, que é um homem de grande visão, por isso é que o Papa Bento XVI se doutorou em Santo Agostinho e o Papa Leão XIV doutorou-se em Santo Agostinho, porque é as bases do cristianismo de Santo Agostinho, muito mais que São Tomás de Aquino, que é século XII e é já articulado com Aristóteles. Santo Agostinho é um homem plantodem a 100%. E qual era a definição de felicidade para Platão? Qual era o bem maior para Platão? A justiça. A felicidade para Platão era a justiça, enquanto que a felicidade para Aristóteles era a contemplação, que vigorou muito mais no registro católico, apostólico, romano. Por isso as pessoas têm que ver as datas. Ou seja, é aí que eu quero chegar. Então, se os senhores estão com essa conversa toda do Islão, mas o Islão, Maomé é quase contemporâneo a Santo Agostinho e ao Concílio de Niceia, que iniciou a Igreja Católica e o cristianismo inicial como nós o conhecemos nos dias de hoje. E estão a dizer que eles são atrasados, então começaram quase ao mesmo tempo que nós. Nós é que tivemos outra derivação por causa de questões políticas. Entendem? Ou seja, a questão que se coloca aqui, são atrasados os muçulmanos. Em termos religiosos é quase a mesma coisa. Em termos religiosos temos uma dinâmica teológica ou política diferente, mas do ponto de vista cronológico é quase a mesma coisa. Ou seja, é aí que eu quero dizer, voltamos sempre ao mesmo. E o Concílio de Niceia foi organizado por Imperador Constantino, porque o Imperador Constantino estava a ver que a cristandade estava a tomar conta, era Imperador Romano, como é evidente, e espertalhão como sempre, viu, isto dá-me jeito se eles todos fizerem a Pax Romana entre eles, e o Imperador Constantino uniu, lá está, organizou o Concílio de Niceia exatamente para as hostes se acalmarem e ficar a paz romana subjacente ao Império, porque o Imperador Constantino organizou o Concílio de Niceia justo como se fosse o Senado romano e presidiu o Concílio de Niceia. Foi o Imperador Romano que presidiu o Concílio de Niceia, que determinou por completo a Igreja Católica para todo o sempre, inclusive a questão metafísica acerca de Jesus Cristo. Mas o Imperador Constantino não votou questões de fé. E o Concílio de Niceia é aceito, obviamente, pela Igreja Católica Romana, que é a base, né? A antiga Igreja Católica, a Igreja Ortodoxa Bizantina, a Igreja Ortodoxa Oriental, a Igreja Assíria do Oriente, a antiga Igreja do Oriente, a Igreja Luterana, a Igreja Reformada, a Igreja Anglicana e o Protestantismo Clássico. Não há ninguém na cristandade, praticamente a não ser os maluquinhos, que não aceite o Concílio de Niceia.
Mas pronto, se os senhores acham que, enfim, isto é tudo teoria e tal, e temos é que falar de outras coisas mais concretas, à vontade. Eu vejo com grande estupefação da minha parte esta deriva fanática da parte dos senhores em relação ao Islão. Vou ser sincero, eu fiquei surpreendido com o engenheiro Avelino. Fiquei surpreendido com o engenheiro Avelino porque realmente a questão da discriminação em relação à imigração muçulmana, o engenheiro Avelino, que é tão moderado, e eu ficando azul. E pronto, o engenheiro Avelino assumiu, claro, um grande abraço para si, caro amigo. Não é afogada nenhuma, não estou a dar afogada nenhuma, estou só a dizer que, pronto, que eu percebo que as pessoas que estejam muito expostas à pobreza da imigração muçulmana discriminem muito, mas as pessoas não conhecem os muçulmanos, as pessoas conhecem os pobres muçulmanos. Os pobres cristãos são iguais, os pobres judeus são iguais, mas esses há poucos, esses têm mais vício que o dinheiro. Temos muitos muçulmanos, que é uma das teses de Israel, são tão pequeninos, são tão pouquinhos, enquanto que há tantos muçulmanos. Mas sim, porque é que o islamismo é tão forte e está a crescer tanto, muito mais que o catolicismo e que o cristianismo? Sim, porque os árabes têm uma forma de estar na vida diferente, e depois há várias dimensões nos árabes, há os xiitas, há os sunitas, e por aí adiante, que nunca mais acaba as dinâmicas intra-civilizacionais e culturais e étnicas no mundo árabe. Eu quando li o livro verde do Gaddafi gostei, é um livro pequenino que o meu pai tinha em francês, o meu pai tinha tudo, né? O meu pai tinha trazer os livros de luxo se fosse preciso, e aí o que eu quero chegar, a política nos dias de hoje é só os políticos a terem internamentos no hospital, homens novos como o Luís Montenegro e como o André Ventura, tudo aos berros, Pedro Nuno Santos e Joana Maldias e Dr. Fonseca Castro, e eu é que sou o voz de comando. Eu sou o voz de comando quando sou alvo de crime, é muito diferente, não é? Principalmente a denúncia caluniosa, que é 1 a 8 anos de prisão, dependendo das consequências, como é evidente, não é uma coisa leve. E nesse aspecto o que eu quero dizer é que eu próprio vejo que as pessoas são mais agressivas do que eu na política, e eu sendo um homem do combate, das tropas especiais, do karatê, fico estupefacto como é que este pessoal, que nunca calçou umas luvas na vida, nunca teve luvas de combate, claro, nunca teve uma luta de rua a sério, nem com assaltantes, nem com, enfim, outras pessoas normais, vão para a televisão a tirar tinta e pó aos ministros, aos líderes políticos. As pessoas que atiraram agora o pó verde ao Rui Rocha começaram a falar com ele primeiro. Com bandidos não se fala, mas enfim, esta gente é gente bandida, bandidos morais, bandidos jurídico-penais, ao diabo escolha. Por isso, fiquemos por aqui em termos de política. Vou falar um bocadinho de matéria. Eu acho que o desafio da Europa nos próximos tempos é não virar à extrema-direita. Virar à direita, estamos juntos, não se pode discriminar as pessoas em função da religião, isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Voltamos às cruzadas, voltamos aos templários, voltamos a matar-se em nome da fé. As cruzadas foram sanguinárias, muito se matou em nome da Igreja Católica Apostólica Romana, muito se matou em nome do Corão, muito se matou em nome da Tora e da Cabala. Nenhum tem moral para falar. Por isso o engenheiro Avelino disse, mas as religiões são o que são. O Bruno Forte, que é um grande teólogo, diz que não, as religiões deram mais bem à humanidade que mal. Eu concordo, porque o povo como é muito estúpido, muito mais complicado que a gente possa pensar, porque quanto mais liberdade tem, mais psicopático parece ficar, até rima. Eu percebo porque é que o povo precisa das religiões. No Brasil isso é um exemplo clarinho, porque há uma limitação intelectual tamanha, só querem beber, comer e fornicar, que pensam que
vão ter a compensação dos seus males na vida divina. É aquela fantasia, como dizia o Freud acerca da religião, a neurose obsessiva à procura do pai. Enquanto que o Marx dizia que a religião é o ópio do povo, é uma droga. E colou, portanto Freud, Marx e Nietzsche são os três mestres da suspeita. Suspeitaram, como diz Ricard e Foucault, suspeitaram do status quo durante séculos e séculos e séculos e desconstruíram o status quo. O Marx desconstruiu por completo as relações sociais, um dos maiores sociólogos de sempre, politicamente, Jesus, não é? Mas sociologicamente, Marx é um dos grandes que temos. Durkheim, Karl Marx, Pierre Bourdieu, Giddens, são sociólogos. Giddens trabalhou diretamente com o Tony Blair. Pierre Bourdieu era o arqui-rival e inimigo do Ricard. O tal que chamava Ricard, filósofo de mim. E nesse sentido, existe, na minha perspectiva, uma grande visão da política atual, não só olhando para o Marx, para o Nietzsche e para o Freud. O Nietzsche desconstruiu, como eu estava a dizer, Nietzsche desconstruiu a religião. O Nietzsche não era ateu. O Nietzsche diz: Deus está morto porque os homens agem como se ele não existisse. E é verdade. O Marx, sociologicamente, desconstruiu por completo as relações sociais, a famosa luta de classes, não é? E outras coisas afins, que há uma luta de classes. O Papa Leão XIII tem razão que se deve procurar a harmonia das classes, a tal encíclica Rerum Novarum, que eu li no domingo, mas efetivamente não vejo que a luta de classes não possa ser condição sine qua non da existência humana. Há sempre os escalões e há sempre os trabalhadores, há sempre os esforçados, há sempre os desequilibrados, há sempre o pessoal que ataca os outros em vez de mind your own business, não é? Há sempre isso, há sempre pessoas a meterem o nariz na vida dos outros, há sempre pessoas a fazerem o seu próprio percurso de vida e há sempre pessoas a cometer crimes contra os outros, a cometer maldades contra os outros, e a luta de classes irá sempre existir, porque há sempre as classes das pessoas boas com as pessoas más, dos criminosos com as pessoas de bem, e por aí adiante. Há de haver sempre este paradoxo de existência, como dizia o Kierkegaard, entre um bom e um mau. É a vida. Há uns que sigam na vida, há outros que não sigam. Qual é o problema? Não temos que ser todos iguais, somos todos iguais à nascença, supostamente, se não há vulnerabilidades físicas ou psicológicas, e depois cada um segue o seu caminho. Não podemos ser todos doutores, como disseram várias namoradas minhas. E eu respondia sempre: está bem, mas pagas tu. Não apreciavam muito. Mas tu ganhas mais. Não podemos ser todos doutores, não és tu que disse. Mas vamos no quinto para a matéria. Pronto, o telemóvel está porreiro, não é? Porque eu carreguei o outro, tive que meter o outro, senão estava tudo estragado. Vamos no quinto para a matéria. Casamentos, é isto que eu tenho a dizer. Tenho algumas dificuldades em acompanhar estas derivas. Já sabem, para se tornarem apoiantes do meu canal é um café por mês, e este canal é um canal fundamentalmente de reflexão académica com aporre político. A primeira parte do vídeo é aporre político e depois é aporre académico. O pessoal pega pouco porque é muito chato, é muito maçudo, é muito condensado. É o que eu gosto. São poucos os escolhidos, como diz aquele meu amigo, que muito amavelmente teceu aquelas muito amáveis e honrosas considerações, mas eu não quero mesmo vulgarizar o canal. Já fiz demais em termos de vulgarizar o canal. Vou dando o meu melhor, mas as redes antissociais, como eu lhes chamo, são demasiado perigosas e eu não estou aqui para me chatear.
Eu não sou uma pessoa que... Eu gosto do combate, mas não gosto da loucura. Eu não sou psiquiatra. Essa é a diferença. Tínhamos ficado na relação jurisprudencial. Para quem gosta de psicopatia, Ministério Público, de sentenças judiciais, essas coisas todas, como é que os tribunais julgam, como é que o Ministério Público avalia, como é que isso, a dinâmica clínica e jurídica se articulam no Código de Processo Penal e no Código Penal. O Código de Processo Penal muito mais o registro do Ministério Público, como é evidente, não é? Fiquem por aí, que esta parte da tese é porreira. Tese de doutoramento em Direito Penal, com muito articulado em relação aos articulados jurídicos. O parágrafo 20 do Código Penal Alemão, o artigo 20 do Código Penal Português, o artigo 88 e 89 do Código Penal Alemão, Código Penal Italiano, peço desculpa, o parágrafo 21 também do Código Penal Alemão, o artigo 9 do Código Penal Espanhol, artigo 8º do Código Penal Espanhol, o artigo 103, 104 e 105 do Código Penal Português. Ou seja, vamos andar por aqui. Tem tudo a ver estes artigos com a imputabilidade e inimputabilidade. E pronto, se as pessoas quiserem perceber um bocado da articulação da lei, de como é que estas coisas funcionam todas, claro que há diferentes terminologias, ok? No Código Penal Português é inimputabilidade em razão da anomalia psíquica, o artigo 20. No caso, o Código Penal Alemão é perturbação mental, parágrafo 20 do Código Penal Alemão. Artigo 88 do Código Penal Italiano, enfermidade. Artigo 89, vício parcial de mente. Nunca mais acaba, não é? Por isso, eu saí isto de coração salteado, porque adoro isto. Este é o meu mundo, trabalho com coisas complexas, é o meu mundo intelectual, mas não é o meu mundo existencial. Eu estudo os psicopatas há muitos anos e é um estudo, não são visitas lá de casa, nem são pessoas com quem eu convivo nas redes sociais, isso vos garanto. Seja em concordância, seja em combate, isso vos garanto. Isso é um mundo de loucura que eu não sou psiquiatra. Gosto muito dos psiquiatras, desde as melhores felicidades, mas bolas, está bem, está. E estou aqui a encontrar onde é que eu tinha ficado. Tínhamos ficado na jurisprudência anglo-americana, não sei se recordam, e estamos a traduzir a dinâmica dos psicopatas da minha tese de doutoramento em psicanálise para a tese de doutoramento em direito penal e pronto, ficámos aí. Ora, eu estava, é uma situação muito longa. Tínhamos ficado no Miller, se não me falha a memória, a falar do complexo de Édipo, soltamento tabu, exatamente, tínhamos ficado no Miller, exatamente. Contudo, não existe uma dialética entre o senhor, chama-me J, e... Exatamente. Contudo, não existe uma dialética para o Sr. J. Uma dialética objetal entre identificação e diferenciação não existe, como Miller defende. O Sr. J pensa em incriminar e impunir o homem que matou a sua mãe, mas simultaneamente também o homem que o matou a ele do ponto de vista psicológico. Ou seja, o psicopata de certa forma morre do ponto de vista existencial com um trauma absolutamente catastrófico, chamado a infância catastrófica do Gorstin.
Ou seja, há ali um fator desencadeador muito severo, uma ferida narcísica, uma falha básica tremenda no psicopata, em que a culpa é anterior ao crime, como dizia o tio Freud, porque alguma coisa aconteceu em que ele se sente culpabilíssimo de não ter feito alguma coisa para normalmente salvar, reparar uma maldade muito grande. Normalmente, com os peitos do costume, o pai e a mãe. Ou seja, quando este senhor, 75 homicídios, este senhor viu a mãe ser morta num atropelamento com fuga, ele morreu naquele momento também. Estão a ver? Do ponto de vista essencial. Isto é a tese do Alfred e do tio Freud, mais ou menos, mais do Alfred, também é a minha. O opaco do senhor, a opacidade dos objetos internos maus do senhor J, perversos, isto é muito a linguagem da Melanie Klein e depois do Bien e da escola de objetos, os objetos internos tóxicos, maus, perversos, ou seja, a maldade internalizada. Só revelaram sua existência no processo analítico. Eu estou a traduzir do inglês, por isso é que está a ser mais devagarinho. Esta realidade psíquica foi fortemente reprimida pelo presidiário, tão fortemente que promoveu uma implosão interna, mais um espasmo esofágico, não é? Uma implosão interna com acting outs extremamente primitivos e extremamente arcaicos. Os núcleos primitivos da mente, como eu costumo chamar, usando Meltzer. E o que é que foram estes extremamente núcleos primitivos e arcaicos no seu registro acting out, ou seja, a implosão a tornar-se completamente uma explosão sem quartel, 75 homicídios de homens, só homens, em posições de poder, polícia, guardas prisionais, advogados, representantes da lei que não percebiam o seu pai, como é evidente. Ou seja, este senhor sempre foi atrás de figuras de autoridade diretamente em relação à lei, porque como o nome do pai, a lei do pai deste senhor não foi internalizada, ele culpabilizou o pai para todo o sempre pela morte da mãe. Então foi atrás da figura projetada do pai, que são as figuras de autoridade, não o nome do pai e a lei do pai, mas o pai da lei e a lei do nome, que obviamente são os homens da lei, não é? Exatamente, no sentido do crime que culminou na morte da sua mãe, o condutor nunca foi punido, o automóvel para o Sr. J caracterizava uma bolha, uma estrutura organizada que protege os seus intervenientes. A metáfora... Como é que eu estou? Aumentei aqui isto, o computador é tão sensível. A metáfora da bolha é a metáfora da bolha ser a lei, representando uma estrutura organizada, foi descrita pelo presidiário como resultado da sua dinâmica onírica para o seu clínico responsável e confirmado por nós próprios, eu, neste caso. O Sr. J transmutou. Transmutação significa transformação positiva, transformação ascendente, por assim dizer, tudo o que sobe converge, como dizia o Teilhard de Chardin, e o Sr. J transmutou-se no vingador da sua mãe. Não é? Os senhores vão ver, o Ted Bundy pensava que a mãe era a irmã, pensava que a irmã era a mãe. É um bom exemplo destas dinâmicas, não é? Aliás, quando a mãe do Ted Bundy soube que ele era o assassino que era, a polícia disse-lhe e ela olhou para eles e tal, então querem um bocado de lado? Não, é pá, quer dizer, não sei se estão a ver o que é este pessoal, não é? O Sr. J é um Fausto
que se alia ele próprio perversamente a um Mefistófeles, não é? Como diz Goethe em 1808 no Fausto. Tradução de João Barrento, para português. Até houve uma tradução de Agostinho Ordel, mas a de João Barrento é muito melhor. Uma espécie de pacto com a estrutura do diabo. A estrutura do mal, peço desculpa. A estrutura do mal é uma expressão do Christopher Bollas, brilhante, aliás, que realmente Christopher Bollas diz isso, que há uma estrutura do mal presente de forma omnipotente desde o início da humanidade, não é? Desde o trabalho obstrutivo do demónio no Novo Testamento, até à sua presença subreptícia e fria na atmosfera na Divina Comédia de Dante, isto são palavras minhas, passando pela história política do diabo de Defoe, pelo Fausto de Goethe, estas estruturas do mal na sedução, nas novelas sentimentais de Richardson e também a Scarlet Letter de Hawthorne, aos complexos romances de Dostoiévski e de Bram Stoker, Bram Stoker com o seu retrato da patologia espiritual do Drácula, e também das novelas de Kafka ao Senhor das Moscas de Golding. Ou seja, eu aqui narro a história da literatura mundial desde os seus primórdios até hoje, onde a estrutura do mal está presente. A literatura é muito rica em ensinar-nos o que é a natureza humana. Muito rica. A literatura e a poesia. Na mente contemporânea, na mente contemporânea, o serial killer é a narrativa do mal. É a estrutura do mal. E ao estudá-lo, nós podemos imaginar o que ele faz, mas também podemos perceber que ele sempre fez parte da nossa cultura, da nossa sociedade, e estou em citação agora estou a citar, e nos vários destinos de alguns de nós próprios. Diz Bollas em 1996, páginas 184, 185. E a citação começa quando Bollas diz: podemos apontar vários momentos na filosofia, na história da literatura ocidental, quando os escritores exploram a estrutura do mal, e depois com esta lista toda que eu baseei-me no Bollas, como é evidente. Voltamos a mim. Nós citamos que o discurso secundário de Bollas extensamente para ilustrar que a estrutura do mal tem estado presente desde o início da nossa civilização e é uma herança cultural, tal como o superego é a herança do complexo de Édipo. Esta frase é do Freud, em relação ao imperativo católico kantiano. O superego é a herança do complexo de Édipo. Ou seja, só depois da dinâmica de Sófocles existir no complexo de Édipo de cada ser humano é que o superego, que é a instância moral, se desenvolve. Ou seja, já há uma ferida narcísica entre a criança e o pai e a mãe, o superego, a questão moral e a instância egóica não se desenvolve de forma linear, segundo Freud. Eu concordo. Como tal, a estrutura do mal representa as leis perversas presentes na nossa cultura, e o superego é o juiz, é o imperativo categórico do ego, como eu acabei de dizer. Como Freud afirma em 1924, e a expressão de Freud, o imperativo categórico de Kant é o herdeiro direto do complexo de Édipo. O imperativo categórico de Kant é o herdeiro direto do complexo de Édipo. Quando Kant formulou a sua segunda formulação
do imperativo categórico, age como se a tua máxima se possa instituir como legislação universal. Essa máxima é uma herança direta do complexo de Édipo. Diz Freud em 1924, páginas 159 a 170. Mais tarde, Freud explicitamente descreve o superego como o herdeiro do complexo de Édipo, e com isto estabelece uma ligação conceptual, um vínculo conceptual direto entre o imperativo categórico de Kant e o superego, ele próprio, ou ele mesmo. Como é reconhecido por todos, o imperativo categórico de Kant é uma formulação ética, uma lei moral. E agora vos acabei de dizer, Kant diz que só existe um único imperativo categórico, nomeadamente este, age como se a tua máxima se possa instituir como legislação universal. Diz Kant em 1785 e em 1788, página 42. Fundamentação da metafísica dos costumes e a crítica da relação prática. Então, esta lei moral está muito importante para o direito penal, o imperativo categórico de Kant. Muito importante. E para todo o mundo. A não ser os iluminados que gostam do costume. Esta lei moral tem como objetivo regular a cultura e a sociedade, análoga à relação entre o superego e o ego. O superego regula o ego. O superego é a instância moral. Não é? Se Freud afirma que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, Freud 1923, páginas 1259, então a culpabilidade é derivada de um superego mitigado, porque o complexo de Édipo ainda não foi resolvido. E é absolutamente mais severo, muito mais severo, que qualquer outro, transfigurando-se numa punição dostoiévskiana, onde o crime é gritado, vocalizado por Raskolnikov, o principal personagem do Dostoiévski, Crime e Castigo, que numa voz, não vou dizer voz de comando, mas num berro histriónico às Joana Maldias, vocaliza o crime, não é? Que é segundo Freud, Dostoiévski foi o mais freudiano de toda a literatura, e Alford confirma em relação a todo strip, e Freud diz isto em 1928b, páginas 177, 194. Então, Dostoiévski mostra-nos que no seu Crime e Castigo, especificamente a culpa e o tormento, superego, finalmente impulsiona, determina que Raskolnikov confessa o seu horrendo crime, publicamente gritando, histrionicamente, berrando a sua própria confissão. Como diz Dostoiévski em 1866, Crime e Castigo. Para começar a concluir, senão o vídeo fica muito longo, apesar de ter bateria, já vimos que esta cultura, esta herança cultural deste mal, mas cientificamente este mal é um ato, é a perversão do crime como um ato consciente, um ato confessado, à la Dostoiévski, foi primeiramente esquematizado por Cesare Lombroso, o pai da criminologia, é Cesare Lombroso, em 1876, no seu book L'homme criminel, o homem criminal. O autor, usando os métodos de frenologia de Franz Josef Gall, que o Egas Muniz gostava muito, e o professor Castro Caldas, grande neurologista português, também gosta muito, tem um livro a falar dele, o homem da frenologia, dividir o cérebro em secções e tal, e esta parte faz isto, esta parte faz aquilo outro. Espetacular o Gall, frenologia. Lombroso analisou uma impressionante quantidade de crânios e estudou a morfologia de 27 mil pessoas anormais, como se dizia naquele tempo. 27 mil!
27 mil para o pessoal da filosofia analítica é capaz de ser um número suficiente. 27 mil! Estudou os cérebros no registro fonológico de Franz Josef Gall de prostitutas, assassinos, epiléticos e perversos sexuais. Naquele tempo as prostitutas eram consideradas pessoas anormais e perversos. Era tudo, ia tudo direito. A esquerda deu poder a este pessoal todo, alguns com legitimidade, outros menos. Enfim, o Lombroso, de forma justificativa, descreveu a seguinte patologia. Os criminosos parecem ser primatas primitivos, a horda selvagem, diz Lombroso em 1876. Tema que Freud focaliza-se em Totem e Tabu em 1913. Freud diz o mesmo em Totem e Tabu. Aliás, ele diz que a ordem primitiva é que matou o pai, porque o pai tinha todas as mulheres e os filhos estavam invejosos do pai ter todas as mulheres. Faz lembrar alguma coisa no Corão, não faz? Ok. Este trabalho foi baseado nas investigações antropológicas, nomeadamente de Fraser, Totem e Tabu, claro, defendendo a universidade do complexo de Édipo com validação etnológica das formações psicanalíticas. Conferi Freud, 1913, páginas 161. Freud não estava interessado na criminologia neste contexto. O único crime que realmente o fascinava, estou a acrescentar, é o parricídio, como eu acabei de dizer, e a sua conexão com o incesto. Foram para o Freud as duas leis fundadoras da civilização. Na Idade Média ainda se praticava incesto entre os escravos. Aliás, o Nero praticou incesto com as próprias irmãs. Parece que duas, pelo menos, diz tudo, quer dizer. E depois mandou castrar um rapaz da corte porque era parecido com uma delas, que faleceu, para ficar a esposa dele. Quer dizer, não era o Nero, peço desculpa, era o Calígula. O Calígula que fez isso, e o Nero, tinha 3 irmãs, o Nero também praticou incesto, ao que parece, mas não foi tão severo como o Calígula, quer dizer, era mesmo maluco. Pois. Não posso ser maluco, péssimo, desculpa, é politicamente correto. Pronto, era insuficiente do ponto de vista psiquiátrico. Pode ser assim? Muito obrigado. Eu tenho que usar palavras simples, vocês não percebem, não é? Quer dizer, eu estou a ser muito simplesinho, eu espero que isto esteja a ser simples, mas isto é muito denso, estou a traduzir do inglês. Esta está doutoramento em Direito Penal, mas esta parte está toda na tese de doutoramento em Psicanálise. Eu fui buscar, esta parte foi a que eles mais rejeitaram no doutoramento, não queriam mesmo nada de Psicanálise no doutoramento em Direito Penal. Eu acho que isto está tão bem feitinho, tão bem explicadinho, e é por isso também que não tenho grande vontade de puxar por eles, porque está tão bem feitinho, eles são juristas, não percebem nada desta porcaria, nem querem perceber, mas no momento que os doutoramentos são transdisciplinares, têm que perceber como é, têm que tentar perceber, mas não querem. Os juristas são muito idiosincráticos. Como eu estava a dizer, Freud, o único crime que o fascinava era o parricídio e a sua conexão com o incesto, e obviamente o complexo de Édipo, que ele defende, Freud, como paradigma para todos os atos criminosos do homem. O Freud era brilhante nesse aspecto. Ele diz que é neste contexto do complexo de Édipo, do incesto e do parricídio, que tudo começa em termos criminais. Eu concordo plenamente. Ele estabeleceu, Freud, vejam, esta está brilhante. O Freud era um gênio que nem quero imaginar. A nota é muito longa, nunca mais vou sair daqui. E tenho bateria, mas o vídeo fica muito longo. Vou acabar com esta frase para os senhores verem. Por isso é que eu ficava tão ofendido com as bocas em relação ao Freud. Eu sei, mas este pessoal não conhece Casa Gasta, conhece o Freud assim pelos críticos, mas vejam bem o brilhantismo. Ele diz, ao fazer a distinção entre histéricas e criminosos,
os histéricos, os criminosos, naquele momento, naquele registro era mais a histérica, hoje em dia somos perturbação histriónica da personalidade. O que é que ele diz? Os histéricos escondem um segredo que eles sabem qual é. Os criminosos escondem o mesmo segredo, mas com absoluta consciência. Ou seja, o Freud diz que a base do crime e da histeria é o segredo que o histérico conhece, sabe, obviamente, mas não faz uma ação sobre ele diretamente contra os outros, faz contra si próprio. E os criminosos, daí aquelas dramatizações típicas da histeria, da perturbação histriónica, há sempre ali uma grande teatralização da sexualidade fundamentalmente. Os criminosos têm a absoluta consciência do mesmo segredo, mas em vez de implodirem como os histéricos fazem, explodem para fora. Ou seja, são antropofagia e não esofagia. Ou seja, é o mesmo segredo. É o mesmo segredo que tem, obviamente, a ver com a dinâmica entre o complexo de Édipo, o incesto e o parricídio. Sempre, segundo Freud. Diz Freud em 1906, página 108. O Freud escreve esta frase, num artigo, intitulado A Psicanálise e o Estabelecimento de Factos nos Procedimentos Jurídicos. 1906, veja bem, já era um homem do Ministério Público, o Freud, impressionante. Informalmente, claro. Isto tem que ter muito cuidado, senão as pessoas não ficam esclarecidas e eu não quero suscetibilidades. Opa, Jesus. Precisamente um ano depois dos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1905, que na minha perspectiva, na nossa perspectiva, digo eu agora, conceptualiza a dinâmica psíquica subjacente à estrutura do mal. Diz Freud em 1905b, páginas 135, 243, 1906, página 103, 114. Ficamos no... A próxima frase é: vamos agora desdobrar com maior detalhe o discurso secundário de Freud, mas ficamos aqui onde ele faz a diferença entre a histeria e o crime. Espetacular, espetacular. Ficamos por aqui, o vídeo já está muito longo, tenho bateria, mas está a dar muito longo. Falamos amanhã. Muito obrigado, um abraço.